ao Raposa Odds, o seu programa definitivo de informações, notícias e dicas de apostas sobre o Cruzeiro. Aqui no canal, o torcedor encontrará dados e estatísticas que só se vê no Raposa Odds, com uma análise voltada para dois aspectos fundamentais: o Cruzeiro e as apostas esportivas. Aproveitem as dicas, divirtam-se com responsabilidade e preparem-se para mergulhar fundo no tão aguardado confronto entre Cruzeiro e Flamengo, que acontecerá no dia 30 de junho de 2024, no icônico Maracanã. Antes que eu me esqueça, não tire os olhos de nossa tela, pois enquanto eu apresento você poderá acompanhar em nosso vídeo as informações detalhadas e se você quiser anotar algo, é só voltar e pausar o vídeo. Então vamos que vamos, China Azul! Deixe seu like, se inscreva e compartilhe para apoiar nossa paixão. Um mergulho na história da rivalidade. A rivalidade entre Cruzeiro e Flamengo é uma das mais intensas e históricas do futebol brasileiro. Ela transcende o tempo e as gerações, refletindo a cultura e a paixão de duas das maiores torcidas do país. Cada encontro entre essas equipes é um verdadeiro espetáculo, com histórias que se entrelaçam e criam capítulos inesquecíveis no cenário esportivo nacional. A história do Cruzeiro. Já o Cruzeiro possui uma história repleta de conquistas e vitórias. Conhecido como o Rei das Copas, o Cabuloso é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil. Fundado em 1921, o Cruzeiro Esporte Clube rapidamente se estabeleceu como uma força dominante no futebol brasileiro e sul-americano. Suas cores azul e branco são sinônimo de glória e perseverança. Conquistas marcantes do Cruzeiro. Ao longo de sua história, o Cruzeiro acumulou uma série de títulos importantes. O clube conquistou a Taça Libertadores da América 2 vezes, em 1976 e 1997, tornando-se um gigante continental. No cenário nacional, o Cruzeiro é tetracampeão brasileiro, com títulos em 1966, 2003, 2013 e 2014. Além disso, a equipe brilhou na Copa do Brasil, levantando a taça em 6 ocasiões: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Formação de grandes ídolos. O Cruzeiro também é conhecido por formar grandes ídolos que marcaram o futebol mundial. Jogadores como Tostão, Dirceu Lopes, Ronaldo Fenômeno, Alex e mais recentemente, jogadores como Arrascaeta e Everton Ribeiro, deixaram um legado indelével no clube. Esses craques ajudaram a construir a história vitoriosa do Cruzeiro e a consolidar seu prestígio no cenário esportivo. Flamengo, o gigante rubro-negro. O Flamengo, por sua vez, é um dos clubes mais populares e bem-sucedidos do Brasil. Fundado em 1895, o clube carioca tem uma história rica e repleta de glórias. Conhecido como Mengão, o Flamengo possui uma das maiores torcidas do mundo, e suas cores rubro-negras são uma verdadeira paixão para milhões de torcedores. Conquistas históricas do Flamengo. O Flamengo é um clube que coleciona títulos importantes. O rubro-negro é hexacampeão brasileiro, com títulos em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 e 2019. Na Taça Libertadores da América, o Flamengo também brilhou, conquistando o troféu em 1981 e 2019. No cenário mundial, o clube alcançou a glória máxima ao vencer a Copa Intercontinental em 1981, consagrando-se campeão mundial de clubes. Grandes ídolos do Flamengo. Ao longo dos anos, o Flamengo produziu e atraiu muitos dos maiores talentos do futebol brasileiro. Zico, também conhecido como Galinho de Quintino, é considerado o maior jogador da história do clube e um dos maiores de todos os tempos no futebol mundial. Além dele, outros ídolos como Júnior, Leandro, Romário, Adriano Imperador e mais recentemente, Gabigol e Bruno Henrique, deixaram suas marcas no clube. Esse confronto épico teve início no ano de 1914, com uma vitória do Cruzeiro por 2-0 em um amistoso no Rio de Janeiro. Desde então, os jogos entre essas duas potências têm sido marcados por momentos memoráveis e conquistas que deixaram um legado no futebol. Ao longo dos anos, muitos momentos emblemáticos marcaram essa rivalidade. No ano de 1966, o Cruzeiro conquistou a Taça Libertadores da América, um feito que consolidou seu lugar entre os gigantes do futebol sul-americano. Em 1976 foi a vez do Flamengo brilhar, vencendo o Cruzeiro na final do Campeonato Brasileiro com um gol icônico de Zico. A história continuou a ser escrita em 1987, quando o Cruzeiro superou o River Plate e conquistou mais uma Libertadores. No ano de 2000, o Flamengo alcançou outro marco importante ao vencer a Copa Mercosul,
superando o Palmeiras na final. E mais recentemente, no ano de 2019, o Cruzeiro venceu a Supercopa do Brasil contra o Flamengo com um gol decisivo de Thiago Neves. Estatísticas gerais. Até agora foram disputadas 99 partidas entre essas duas equipes, com 33 vitórias do Flamengo, 31 do Cruzeiro e 35 empates. A maior goleada foi do Flamengo, 5-0, no ano de 1968. Zico, ídolo eterno do Flamengo, é o jogador com mais gols no confronto, somando 13 tentos. Essas estatísticas refletem a intensidade e o equilíbrio dessa rivalidade, onde cada jogo é uma batalha épica por supremacia. Duelo em terras cariocas. No Maracanã, palco de muitas dessas batalhas, o Flamengo tem uma vantagem com 22 vitórias contra 11 do Cruzeiro, além de 5 empates. A maior goleada no Maracanã foi 5-1 para o Flamengo no ano de 1981. Alguns momentos inesquecíveis no Maracanã incluem o ano de 1968, quando o Flamengo goleou o Cruzeiro por 5-1 no torneio Roberto Gomes Pedrosa, e no ano de 1976, quando o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1 na final do Campeonato Brasileiro com um gol de Zico. Outro marco foi no ano de 1987, quando o Cruzeiro bateu o Flamengo por 1-0 na semifinal da Copa União, e mais recentemente, no ano de 2019, quando o Cruzeiro conquistou a Supercopa do Brasil vencendo o Flamengo por 2-0 no Maracanã. O clássico das multidões. Expectativas para o próximo confronto. No dia 30 de junho de 2024, às 18h30 de Brasília, o Maracanã será o palco de mais um grande espetáculo de futebol. Este jogo promete ser eletrizante, com o Maracanã lotado e as torcidas fervorosas criando um ambiente único. Em campo, dois times com elencos estelares e treinadores renomados, prontos para dar um show. As transmissões serão feitas pela TV Globo, Sport TV e Premier, garantindo que ninguém perca um segundo desse confronto histórico. Análise tática e dicas de apostas. Vamos agora para a análise tática e dicas de apostas, começando com a média de gols. O Flamengo tem uma média de 1,90 gols marcados e 0,50 sofridos, enquanto o Cruzeiro tem 0,80 gols marcados e 1,20 sofridos. Observação: o Flamengo tem uma alta média de gols marcados e uma defesa sólida, enquanto o Cruzeiro mostra dificuldades no ataque, embora venha evoluindo a cada jogo e apresenta uma defesa sólida. Ambos os times são agressivos com a posse de bola, o que deve resultar muitos escanteios. Dica de aposta: aposta em mais de 2,5 gols pode ser uma boa escolha, dado o histórico ofensivo do Flamengo. Na média de escanteios, o Flamengo tem 7,50 a favor e 3,10 contra, enquanto o Cruzeiro tem 3,80 a favor e 4,50 contra. Observação: o Flamengo ganha mais escanteios, sugerindo uma ofensiva constante jogando em casa. Dica de aposta: apostar em mais de 9,5 escanteios no FT, com 70% de tendência de ocorrência. Em relação à média de cartões, o Flamengo tem 1,20 a favor e 2,70 contra, enquanto o Cruzeiro tem 2,60 a favor e 1,80 contra. Observação: Cruzeiro tende a cometer mais faltas, resultando em mais cartões. Dica de aposta: apostar em alta incidência de cartões, especialmente nos intervalos 31, HT e 76 FT. Escalações prováveis e desfalques. Vamos às escalações prováveis e desfalques. O técnico Fernando Seabra tem pontos importantes a considerar para definir a escalação do Cruzeiro no próximo confronto. Um dos principais dilemas é quem substituirá Zé Ivaldo, que está suspenso. Seabra precisa decidir entre Neres e Vidala, ou até mesmo considerar outra alteração tática para fortalecer a defesa. Outro ponto de discussão é a lateral esquerda. O jovem Kaique teve uma excelente atuação contra o Atlético Paranaense, mas Marlon, que cumpriu suspensão, está novamente à disposição. Seabra admitiu que a disputa pela posição está em aberto, criando uma competição saudável que só beneficia o time. Se Kaique for titular, Marlon ficará no banco, oferecendo uma grande sombra para seu companheiro. Da mesma forma, se Marlon começar jogando, ele saberá que Kaique está pronto para assumir a vaga a qualquer momento. Essa briga por posições é vantajosa para o Cruzeiro, pois aumenta a qualidade e a competitividade do elenco. Não concordo com a criação de factoides em torno da situação de Marlon. Ele sabe que errou nas expulsões passadas, mas continua sendo um jogador importante e valorizado no mercado. Tendo Marlon à disposição, qualquer equipe se interessaria por um jogador com suas características. Assim, o Cruzeiro sai ganhando com duas ótimas opções para a lateral esquerda.
Fernando Seabra ainda pode fazer outras alterações na equipe, visando o melhor desempenho no próximo duelo. Com essas decisões, o Cruzeiro estará bem preparado para enfrentar seus adversários, mostrando a força e a profundidade do seu elenco. Então, para o Cruzeiro, a provável escalação é Anderson, William, Jonathan Jesus, Neres, João Marcelo e Marlon, Romero, Lucas Silva e Ramiro, Veron, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Desfalques: Neto Moura, lesão no joelho, Vitor Leque, suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Luvanor, recuperação de lesão muscular. Para o Flamengo, a provável escalação é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite. Desfalques: por conta da Copa América, o Flamengo continuará sofrendo com desfalques importantes na partida contra o Cruzeiro. Isso porque 5 jogadores estão a serviço das respectivas seleções: Arrascaeta, de la Cruz, Varela e Vina, Uruguai, e Eric Pulgar, Chile. Além disso, Everton, Cebolinha e Igor Jesus estão lesionados e não estarão à disposição de Tite. Por fim, Bruno Henrique sofreu trauma no pé esquerdo e ainda é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro. Os 2 treinos preparatórios para a partida serão decisivos para saber se o camisa 27 terá condições de ser relacionado. Expectativas e motivação. O Cruzeiro vem de 2 vitórias consecutivas e busca consolidar-se na tabela. A vitória contra o Flamengo no Maracanã seria um grande incentivo, apesar das ausências importantes. O Flamengo, após uma derrota recente, busca recuperação e usa a rivalidade com o Cruzeiro como motivação extra. A ausência de jogadores-chave como Rodrigo Caio e Bruno Henrique é um desafio, mas o time está determinado a superar as adversidades. Desvendando as armas secretas de Cruzeiro e Flamengo no Maracanã. Para entender melhor as estratégias e os lances geniais que podem definir o jogo, vamos analisar as características dos principais craques de cada equipe. Maestros do meio-campo. Cruzeiro. Item: Romero. Experiência e raça marcam esse volante. Fundamental na marcação e na saída de bola, ele dita o ritmo do jogo e garante proteção à defesa. Item: Lucas Silva. Maestro da equipe, ele cadencia o jogo com passes precisos e visão de jogo aguçada. Sua capacidade de abrir espaços e criar chances para os atacantes é crucial para o sucesso do Cruzeiro. Flamengo. Item: Gerson. Combate e qualidade técnica se unem nesse volante. Forte na marcação e seguro com a bola nos pés, ele é peça fundamental para o equilíbrio do meio-campo rubro-negro. Item: Lohan. O maestro jovem é puro talento. Dribles, passes geniais e chutes precisos encantam a torcida e colocam a defesa adversária em apuros. Sua criatividade é a chave para abrir a defesa do Cruzeiro. Feras do ataque. Cruzeiro. Item: Veron. Velocidade e faro de gol definem esse atacante. Ele explora os espaços na defesa com inteligência, buscando sempre o gol. Sua finalização precisa é uma grande arma do Cruzeiro. Item: Matheus Pereira. Habilidade e versatilidade marcam esse jogador. Ele atua tanto como meia-atacante quanto como atacante, confundindo a marcação adversária e criando jogadas perigosas. Sua imprevisibilidade é um diferencial para o Cruzeiro. Flamengo. Item: Luiz Araújo. O meia-atacante é um maestro dentro da área. Com passes precisos e chutes colocados, ele finaliza com categoria e cria chances para os companheiros. Sua visão de jogo é fundamental para o ataque rubro-negro. Item: Pedro. O artilheiro nato do Flamengo. Forte, finalizador implacável e oportunista, ele está sempre pronto para marcar. Sua presença na área é um pesadelo para a defesa do Cruzeiro. Considerações finais. O duelo entre Cruzeiro e Flamengo promete ser emocionante e equilibrado. As 2 equipes possuem jogadores talentosos e experientes que podem fazer a diferença a qualquer momento. Com base nas análises e estatísticas, o Flamengo aparece como favorito, mas o Cruzeiro, com sua história de superação, não pode ser subestimado. Prepare-se para um grande espetáculo de futebol no Maracanã e boas apostas. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Raposa Odds. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. E para mais dicas, informações e notícias sobre o seu time de coração, continue ligado em nosso programa. Até a próxima! Se você ficou até aqui, comente "Eu sou cabuloso" e seu palpite de jogo. Os comentários realizados até o apito final concorrerão a 3 bonés exclusivos.
Mas tem uma condição, temos que bater a meta de 100 comentários. Então compartilhe. Este é o primeiro vídeo do grupo Clássicos Odds Brasil, e o Cabuloso foi escolhido para homenagear esse grande momento. E você já sabe, a nação azul bem informada está no Raposa Odds. E antes de encerrarmos, quero fazer um chamado para todos apoiarem o sócio torcedor, prestigiando o esforço de outro grande torcedor, o querido Pedrinho BH. Pedrinho, um abraço e parabéns pelo seu empenho e dedicação. Se liga que estamos trabalhando em um vídeo explicando todos os detalhes dos novos planos de sócio torcedor do nosso amado Cruzeiro. Aguardem novidades.